Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 3 e nós vamos ler hoje os versículos 11 e 12 e vamos falar sobre um tema muito necessário e por vezes mal compreendido, que é a correção do Senhor, a correção de Deus. Você já recebeu uma correção do Senhor? Certamente todos nós já recebemos. Pode ser que você não tenha percebido, mas a Bíblia fala que Deus corrige aquele que ama. E vamos falar desse tema tão precioso. E antes disso, já agradeço a sua presença aqui todos os dias pela manhã, segunda a sexta, às 7h30 da manhã. A gente começa o dia mergulhando na palavra de Deus. Sei também que tem pessoas que assistem durante o dia. O mais importante é nós estarmos juntos diariamente. Eu quero fazer um convite especial para você que está aqui a primeira vez, a se inscrever no nosso canal e nos dar a honra da sua presença, da sua companhia todos os dias pela manhã. Então, certeza que esse tempinho simples, curto que a gente tem aqui, vai ser voz do céu para o seu coração. Deus vai falar com você em cada pedaço da palavra, em cada momento que nós meditarmos, nós conversarmos sobre o texto bíblico juntos. E estamos nessa série de provérbios que, caso você esteja aqui pela primeira vez, vai lá na nossa aba de playlists. Tem uma playlist especial com todos os devocionais em provérbios e também outras playlists, outras séries que nós fizemos aqui no canal, tão preciosas quanto séries sobre dons espirituais, séries sobre as bem-aventuranças, séries sobre libertação, séries sobre as cartas da igreja do Apocalipse, séries sobre estudo, série de estudo da carta aos Romanos, uma série de séries que certamente vão ser bênção para a sua vida também, tá bom? Então, se você está atrás de uma série para maratonar, pega uma série aqui no nosso canal e com certeza a sua vida vai ser tocada de alguma forma pelo coração de Deus. Gente, vamos lá, Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, vai dizer assim, ó: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Olha que termo interessante. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama. Olha aí, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Eu acho interessante que essa figura aqui da correção, como de um pai para um filho, já nos ajuda a compreender muitas coisas sobre a correção de Deus. Quando um pai corrige um filho, nem sempre, ou quase nunca, o filho recebe aquilo bem, né? Muitas vezes o filho se entristece, algumas vezes o filho até se irrita, algumas vezes o filho acha que o pai está contra ele. Aí tem criança que até dá chilique, né? Você não me ama, você não gosta de mim, você não me quer bem, você não faz as minhas vontades. Porque naquele momento está havendo um conflito entre a vontade da criança e a vontade do pai. Mas você nem precisa ser pai ou mãe para poder entender que o pai, a mãe precisam dar limites. A criança ela não tem estrutura para tomar decisões em algumas áreas da vida, ela não tem estrutura para fazer ainda boas escolhas. Então, o pai e a mãe precisam direcionar essa criança, não só com um ensino comum, né, o que é certo, o que é errado, não só com proibições, não só com estímulos, mas também com correção. Correção é ajustar a rota. E aqui, gente, já entra uma parte muito importante do porquê que a gente tem dificuldade de ser corrigido por Deus. No fundo, é porque nós somos orgulhosos. E sim, todos nós lidamos com o orgulho todos os dias. Todos nós lidamos com a vaidade todos os dias. Você pode até estar vencendo a batalha contra o orgulho, estar vencendo a batalha contra a vaidade. Mas se você não vigiar, tá? E você pode ver, ele passou, Tiago, tem 10 anos aqui lutando e vencendo a vaidade, lutando e vencendo o orgulho. Tá, tudo bem. Mas se você não vigiar, um dia eles vão lá e tomam o seu coração novamente. Não é verdade? Então, muitas vezes, esse orgulho, ele impede da gente receber a correção de Deus, porque quem está sendo corrigido e não aceita a correção, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu discordo dessa correção, no fundo, eu estou certo. Então, quando Deus nos corrige, e nós desperdiçamos a correção de Deus, quando nós negamos a correção de Deus, quando nós ficamos irritados com a correção de Deus, isso tem a ver com o orgulho do nosso coração, onde nós achamos que estamos certos, nós achamos que temos razão. Isso é muito comum, gente, é uma criança. A criança ela acha porque acha que tem razão.
Aí lá na frente, essa criança ela vai crescer, vai se tornar um adulto, vai se tornar um pai, uma mãe. Aí quando a criança se torna um pai, uma mãe, ela começa a ter que impor limites também a esse filho, né? Essa criança agora se tornou um adulto, se tornou um pai, uma mãe, ela agora tem uma criança. E ela vai começar agora a perceber que no fundo, o pai e a mãe não estavam de birra com ele, com ela. O pai e a mãe, na verdade, estavam expressando o amor. E quem ama impõe limites. Guarde isso. Então, por Deus nos amar, ele vai impor alguns limites, ele vai nos dar direções e ele também vai nos corrigir. Portanto, a correção de Deus é algo que vai acontecer com certeza na nossa vida. Com certeza. Só teria uma forma de não haver correção de Deus na nossa vida se nós fôssemos perfeitos, se nós não errássemos nunca. E na verdade, não é que a gente erra de vez em quando, a gente erra todo dia, gente. A gente pode pecar em ações, a gente pode pecar em palavras, a gente pode pecar em pensamentos. Todo dia, durante toda a nossa vida, sempre haverão coisas a serem corrigidas. E todas as vezes que nós recebemos a correção de Deus, precisamos receber isso em amor. Precisamos receber isso com o espírito consciente de que quem está nos corrigindo quer o nosso bem. Essa é a maior dificuldade da criança, né? A criança ela não entende que aquilo é para o bem dela. E quando eu enfatizo aqui a questão da criança, eu quero enfatizar a questão de maturidade. Uma criança é um ser que ainda está bastante imaturo. Então a compreensão, a percepção, o entendimento é bastante limitado. Essa criança ela vai ter a oportunidade de crescer, de evoluir, de amadurecer na vida. E esse amadurecimento vai trazer uma compreensão mais apurada. Então, quanto mais chilique você dá diante de uma correção de Deus, mais imaturo você se mostra. Mais imaturo você está nesse momento da sua caminhada. Abraçar a correção de Deus, por mais que ela não seja saborosa naquele momento, né? Ninguém gosta de receber corretivo, por mais que não seja saborosa naquele momento, compreender que aquilo é para o nosso bem, acalma o nosso coração, nos dá consolo. Talvez alguém aqui possa ter passado por uma situação de correção no seu dia a dia, de modo a ter lhe gerado um trauma. Isso pode acontecer em ambiente de trabalho, né? Tem situações que até excedem, né? Vão para o nível já do assédio moral, do abuso moral, do constrangimento ali, que até questão jurídica. Ou você pode ter passado por uma questão assim na escola, um professor te corrigiu de modo imprudente, aquilo gerou um freio na sua alma, né? Ou pode ser que o seu próprio pai, sua mãe, te amando, querendo bem, talvez não dosou direito ali uma ação, uma palavra, uma decisão, não dosou ali um ambiente e aquilo machucou seu coração. Isso vai gerando um padrão, isso vai gerando um bloqueio. E aí quando Deus te corrige, você começa a perceber Deus da mesma forma que você percebeu as pessoas que erraram com você. Você começa a ficar irritado, começa a ficar chateado, começa a estar frustrado com Deus também, porque aquele mesmo padrão vai se repetindo dentro do seu coração. Mas Deus, ele te ama muito mais do que qualquer pessoa. Deus quer o seu bem muito mais do que qualquer pessoa. Deixa eu falar uma coisa para acalmar o seu coração aqui. Eu quero que você medite muito no que eu vou falar aqui agora. Deus, ele está interessado no teu sucesso muito mais do que qualquer pessoa, muito mais do que você mesmo. Deus está interessado no seu sucesso mais do que você mesmo. Às vezes você não acha assim que o mundo está contra você, né? Ah, Tiago, tudo está acontecendo contra mim. Bom, essa é uma percepção equivocada. Isso já mostra até um pouco de orgulho, né? De achar que o mundo está girando em torno de você. Mas se você tem esse sentimento, saiba que Deus, ele é mais interessado no teu sucesso do que você. Você já parou para pensar? Já parou para pensar que você é um empreendimento de Deus? Você não pediu para nascer, você não pediu para ser criado, você não opinou sobre o país que você ia nascer, o tempo que você ia nascer, a família que você ia nascer, o idioma matriz que você iria ter, as condições que você iria ter. Você é um empreendimento de Deus e Deus é o maior interessado no teu sucesso. Então, essas correções, elas não são para te fazer mal, pelo contrário, elas são para te fazer bem. Por mais que você só perceba isso lá na frente. Da mesma forma que uma criança, quando ela recebe a correção, muitas vezes ela só vai entender aquilo anos depois. Depois de muito tempo, naquele momento, naquele dia, naquela hora.
O meu pai e minha mãe estavam me querendo bem. Eu fiquei irritado, eu fiquei chateado, mas agora eu percebo que existia todo um sentimento bom por trás. Existia um desejo, existia um governo bom por trás dessa mesma forma, só que muito melhor. É o governo de Deus, é a vontade de Deus, é a graça de Deus. Eu sempre costumo dizer, gente, que Deus ele não usa Photoshop no seu povo. Você vai perceber na Bíblia que Deus não esconde o erro de ninguém. Ninguém na Bíblia. Deus não esconde o erro dos heróis, dos discípulos, das figuras marcantes. Eu quero até abrir um parêntese aqui para falar sobre um tema e usar como exemplo esse tema, né? Porque algumas pessoas, erroneamente, tá? Erroneamente, e alguns por equívoco mesmo, outros até de má intenção, por exemplo, falam assim, mas os homens de Deus na Bíblia, eles tinham muitas mulheres, por que que eles podiam e os homens de hoje não podem? Por que que hoje tem que ser todo mundo monogamia, cada um com sua esposa, isso, aquilo? Esses dias me perguntaram isso. E essa pergunta sempre surge, né? E as pessoas falam assim, mas Davi teve muitas mulheres, Abraão teve mais de uma mulher, Jacó teve mais... Mas você vai perceber duas coisas. Primeiro, a Bíblia não se propõe a esconder o erro dos seus heróis. A Bíblia não esconde o erro de Abraão. A Bíblia não esconde o erro de Jacó. A Bíblia não esconde o erro de Davi. A Bíblia não esconde o erro de Sansão. Então, Deus ele não usa Photoshop no seu povo. Gente, se Deus não aliviou para Sansão, para Moisés, para Abraão, para Davi, para Elias, para todos os heróis da fé, se Deus não aliviou para eles, por que Deus vai aliviar para a gente? E quando eu digo aliviar, é no sentido de que Deus vai fazer o necessário para o seu bem. Romanos 8, 28 fala assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente costuma ler esse versículo e pensar, bom, tudo vai dar certo para mim no sentido de que todas as bênçãos virão ao meu favor. Não é bem isso. Não é bem isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Se uma criança ela é corrigida pelos pais hoje e ela absorve essa lição, por mais dolorosa que seja, e ela cresce na vida, amadurece e aplica essa lição na sua vida, isso cooperou para o bem ou cooperou para o mal dela? Cooperou para o bem, certo? Então, quando a gente lê lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a correção de Deus está inclusa nisso. Então, voltando a esse exemplo, Abraão, por exemplo, né? A Bíblia fala que ele tem um filho com a concubina, Agar, e esse filho é Ismael. Esse filho é um filho da precipitação de Abraão e Sara. Eles tinham uma promessa de Deus e Sara é quem ficaria grávida. Sara é quem teria o filho. Qual era a questão? Sara já era idosa, já tinha passado a sua fase de gravidez e Sara ainda era estéril. Ela jovem era estéril, agora é estéril velha. Aí Sara falou, Abraão, faz o seguinte, a gente tem a concubina aqui, e naquela época tinha um costume, né, de que o filho da concubina seria como se fosse o filho do casal, ia ser o filho da família. Mas isso acaba gerando um grande problema pessoal entre Abraão, Sara, Agar. A descendência de Ismael, até hoje, luta contra a descendência de Isaac. A gente vê no Oriente Médio aí. Aqui é Isaac contra Ismael, Isaac contra Ismael, Ismael contra Isaac. Até hoje, vidas pagando o preço de uma desobediência. Então, Deus poderia esconder essa história, falando, não, isso aqui, não vou deixar isso aqui na Bíblia não, porque o que é que vão pensar de Abraão, né? Poxa, Abraão teve duas mães. Não. Deus deixa lá. E ele mostra a consequência do erro. Por quê? Porque ver a consequência do erro também é educativo. Peraí, gente. Eu não preciso usar drogas para saber se drogas são boas ou ruins. Eu estou vendo a consequência do erro. Sabedoria é aprender com o erro do outro. Você não precisa errar para aprender. Entende? Então, Abraão, por exemplo, eu posso pegar outro exemplo da Bíblia que o pessoal usa muito, que é Jacó. Né? Jacó ele é casado com duas mulheres, com duas irmãs, na verdade, Raquel e Lia. E, na verdade, Jacó ele foi enganado. Ele queria casar com Raquel, o tio dele engana ele numa trama, ele acaba se casando com Lia primeiro, depois se casa com Raquel. E, além de Jacó não ter desejado isso, né? Jacó não foi questão de vontade dele. Além disso, a vida familiar de Jacó, vai ver depois a história lá de Raquel e Lia, era briga a vida inteira, uma enganando a outra, uma brigando com a outra, uma com mágoa da outra, e a família dividida, a maior confusão do universo, meu irmão, a maior confusão do universo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O ponto mais baixo, moralmente, da vida de Davi, qual é, gente? É um adultério.
Ele adultera com a esposa de um dos seus soldados e depois manda matar o soldado para o cara não descobrir, né, que ele tinha feito. Então, note que, primeiro, a Bíblia não esconde. Segundo, a Bíblia não aprova. O fato da Bíblia relatar não significa que a Bíblia aprova. Davi pagou um preço altíssimo no seu reino, na sua vida particular, na sua vida familiar, por conta dos seus pecados. Sansão, com Dalila, enfim, os exemplos são muitos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se Deus corrigiu esses caras, você acha que Deus não vai corrigir a nós? Agora eu te pergunto, quando Deus corrige Davi, Deus estava querendo o bem ou o mal de Davi? Quando Deus corrige esses personagens que nós citamos, quando Deus permite que esses pontos baixos, como consequência dos seus erros, aconteçam, Deus está aprovando aquela conduta? Não. Na verdade, Deus está tratando o erro como ele deve ser tratado. Compreende? Então, quando o Senhor nos corrige, nós precisamos entender que isso é um ato de amor de Deus. Isso é um ato de que Deus se importa conosco. Eu sempre conto um exemplo aqui, de tempos em tempos eu volto para esse exemplo, muito marcante na minha vida, de uma pessoa que me pediu um aconselhamento, e aí a pessoa contou a história, né? A história estava muito clara, a direção, a decisão estava muito clara. Mas eu percebi que a pessoa não estava interessada necessariamente num conselho. A pessoa já estava com a opinião dela pronta. Você conhece alguém assim? Já está com a opinião pronta. Aí vem pedir, na verdade, a sua validação. A pessoa não quer seu conselho, ela quer sua validação. Mas aí ninguém pergunta assim, né? Me dê sua validação. Aí a pessoa pede um conselho, não é um conselho, o que, é que você acha? A pessoa estava fechada, deu o conselho, a pessoa não argumentou, Aí teve uma hora que eu falei assim, eu tinha liberdade com a pessoa para falar isso, né? Então não foi grosseria, para vocês entenderem. Aí eu cheguei e falei assim, velho, quer saber de uma coisa? Faz o que você quiser, velho. Faz o que você tiver vontade, jogue duro aí. A pessoa, não, peraí. Mas peraí, você está pedindo meu conselho. Estou dando conselho. A situação está clara aqui. Você não quer fazer de jeito nenhum, faz o que você quiser. Qual o problema? Quando eu falei assim, faz o que você quiser, a pessoa pensou, opa, agora eu tenho que arcar com as consequências do meu erro. Compreende? Se você segue alguém e a direção de alguém dá errado, a culpa é de quem? Pode ser até no máximo partida ali, né? Mas se você segue o seu conselho, você vai culpar quem? Não tem como culpar ninguém. Então, às vezes, a gente quer, muita gente quer, pessoas para validarem o que a gente já pensa, para validar o que a gente já sente, para validar o que a gente já quer. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia, ela não foi escrita para validar o que você quer. A Bíblia foi escrita para te confrontar. A palavra de Deus não é para passar a mão sobre você, o sim, o carinhoso, não. A Bíblia, a palavra de Deus, a voz do Senhor, ela vai te confrontar. O tamanho do confronto é o tamanho da transformação que você tem. O tamanho do confronto é o tamanho da transformação que você tem. Compreende? Então, todas as vezes que você está alinhado com o Senhor, você vai receber confrontos da parte de Deus. Aqui eu quero fechar com uma palavra que eu lembrei aqui agora, vem no coração. Sinto que é de Deus isso aqui. João capítulo 15, quando Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira. Videira, para quem não sabe, né? Pé de uva. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. E Jesus fala assim, todo ramo que está em mim e não frutifica, ele corta e joga no fogo. Mas todo ramo que está em mim e frutifica, ou seja, está dando certo, está indo pelo correto, está avançando, está amadurecendo, está crescendo, está abençoando, todo ramo que está perfeito, o meu pai vai lá e poda para que dê mais frutos ainda. Compreende? Um ramo ele corta e joga fora. Outro ramo ele corta para dar mais frutos ainda. Então, às vezes, você é alguém que é frutífero. Você é alguém que é abençoado. Você é alguém que está, como diz aqui na Gíria da Bahia, está fazendo pelo certo. Está vivendo pelo certo. Tiago, eu sou pelo certo. Né? Muitas vezes, isso não te impede de receber a correção, porque a correção de Deus é para fazer você frutificar mais ainda. Pega aí uma coisa só, uma coisa que você faz bem. Coisa aleatória. Tiago, eu sou bom na cozinha, culinária, eu faço muito bem aquele prato X. Não, Tiago, eu sou bom aqui de negociações, de venda, pega aí, qualquer coisa que você é bom. Sou bom de ensinar, sou bom disso. Tudo que você é bom, a melhor coisa que você faz na vida, a melhor coisa, por mais inútil que seja, a melhor coisa que você faz na vida. Será que essa coisa não pode ser melhorada?
Se pode ser melhorada, é porque encaixa uma correção ali. É porque cabe uma correção ali. Correto? Então, até nas suas melhores, entre aspas, performances, nas melhores áreas da sua vida, sempre há algo para ser transformado. E, na verdade, gente, quando a correção nos irrita, é porque nós estamos com o coração endurecido. Porque, no fundo, se nós formos ver, a correção ela é 100% para o nosso bem. A gente, na verdade, deve agradecer a Deus pela correção. A correção de Deus, ela demonstra o interesse de Deus, ela demonstra o amor de Deus, ela demonstra a dedicação de Deus, ela demonstra o favor de Deus, e a correção nos reajusta quando a gente sai da rota. Se não houvesse correção, a gente ia sair da rota, sair, ia cair no abismo quando percebesse, oh meu Deus, por que o Senhor nos avisou, não nos avisou? A correção é justamente esse aviso. Falou, olha, você está saindo um pouco da rota aqui, vamos reajustar esse sentimento, esse pensamento, essa ação, essa decisão, essa direção. Então, eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Você é filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você tem um pai amoroso, você tem um bom pai, você tem um pai que se importa com você, que se interessa por você. Ele quer tanto o seu bem que ele não vai contar dois tempos em aplicar uma correção que vai ser necessária para você ser bem sucedido. Vamos orar ao Senhor, gente? Antes de orar, quero te convidar a deixar um like nessa transmissão. Seu like faz muita diferença aqui no YouTube para essa transmissão chegar para mais pessoas. Quero te convidar muito a se inscrever no canal. Se inscreve, não conta dois tempos. Clica aí no botão que está embaixo da transmissão, se inscreve e vem para o nosso grupo de WhatsApp, que é onde eu envio o link dos devocionais diariamente e mando também as anotações diárias do devocional que nós fazemos. Então, todo devocional aqui eu tenho uma série de anotações, eu mando para você exclusivamente lá no grupo de WhatsApp, tá bom? É um grupo fechado, não tem conversas paralelas, é feito unicamente para fazer você receber o link do devocional, achar o link mais rápido e também para você receber esses estudos por escrito. Para entrar no nosso grupo, clica no link que está fixado nos comentários, no topo do chat e também na descrição do vídeo. Vamos orar? Santo Deus, essa oração de hoje é uma oração de agradecimento. De agradecimento porque lá no nosso passado a sua correção nos salvou. Aqui no nosso presente a sua correção continua nos abençoando. E lá no futuro iremos perceber como a sua correção nos ajustou, nos guardou, nos livrou. Meu Pai, a oração de hoje é puramente agradecimento. Mas eu também te peço, Pai, dentro dessa gratidão, para que o Senhor sensibilize os nossos corações, de modo a não fecharmos os nossos ouvidos à sua correção. Se Salomão colocou isso em Provérbios sobre não endurecer o coração, não se enojar da repreensão, é porque existe algo na nossa carne, existem gotas ou até mesmo oceanos de orgulho que muitas vezes nos impedem de ver o que o Senhor já está vendo e está querendo nos mostrar. Portanto, eu te peço, Espírito Santo, faz essa lavagem que só o Senhor pode fazer em nossa mente, em nosso coração, de modo a agradecermos e nos sentirmos cada vez mais amados por Ti, todas as vezes que uma correção vier, sabendo que tudo coopera para o nosso bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a sua correção, inclusive a sua repreensão. Muito obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso de devocional. Eu te peço uma bênção especial na vida de cada um dos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo e antes de sair daqui, comenta sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. Eu sempre faço questão aqui de ler e responder todos os comentários. Você vai ter uma pessoa, esqueci o nome agora, uma pessoa que comentou recentemente, olha, gratidão porque você realmente lê todos os comentários. E tem gente aí que fala que lê e não lê. Eu sempre leio aqui os comentários, esqueci até o nome da pessoa que comentou isso. E para mim é uma alegria muito grande ver o seu comentário, ver o seu feedback, ver o seu testemunho, ver o seu pedido de oração, ver a sua dúvida também e poder de algum modo responder se eu puder. Então estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Gente, shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.